Da gente começar a falar especificamente dele, eu queria fazer contextualizar a coisa toda. Eu gosto sempre de repetir, como diz o Gilberto Freire, né, que o Brasil é um país que foi constituído sob antagonismos. O que significa isso? Né? Que o Brasil é cheio de contradições. Provavelmente a história de outros países também tenha lá suas contradições, mas o Brasil tem contradições muito particulares, eu diria, que torna a nossa história de difícil classificação. Então, aquela história, por exemplo, porque o Brasil foi uma colônia de exploração, enquanto os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento. Isso já caiu por terra, já tem estudos mais recentes, né? Sobretudo do Jorge Caldeira aqui no Brasil, que já desbaratinaram essa ideia de que o Brasil foi uma colônia de exploração, mas isso ainda se ensina nas escolas e muita gente acha que o Brasil, sobretudo o Brasil do século XIX, o Brasil imperial, o Brasil colônia, né, foi só um país em que se explorou, né, e que nunca daqui saiu nada de bom e que nunca apareceu nada de relevante e que era um mero território de pilhagem econômica. Mas isso não é verdade. Então, quer dizer, teve problema? Teve pilhagem econômica? Teve também. Teve ouro levado embora? Teve pau-brasil? Teve um monte de problemas, né? Mas também teve muita coisa interessante e boa que a gente precisa preservar e que a gente precisa relembrar e reforçar, porque um país sem história é um país frágil, né? Então, muitos problemas que a gente tem hoje, inclusive, eles existem por conta desse desconhecimento histórico que a gente tem. Muitas críticas que a gente escuta hoje na escola, as crianças ouvem, os adolescentes ouvem, muitos problemas que são relatados hoje, né, muitas críticas que se faz à história do Brasil hoje, atualmente, elas só permanecem em pé porque as pessoas desconhecem a história do Brasil, né? As coisas boas e ruins que aconteceram aqui. Então não há um equilíbrio quando a gente fala em história do Brasil. Eu já falei disso aqui, né? Geralmente a gente tem uma visão muito ruim da história do país e quando a gente aprende na escola isso, a gente sai no final do ensino médio odiando o país, achando que isso aqui é um país que começou errado e que deu tudo errado e que nunca vai dar certo, né? E é óbvio que isso afeta na nossa autoestima, no nosso patriotismo, no melhor sentido do termo, né? No amor que você tem pelo lugar onde você nasceu e onde você mora. E então isso afeta, né? Então ter diante de nós essas figuras que estão aqui no nosso painel e como o padre José Maurício que a gente vai falar hoje é importantíssimo, né? Então a gente saber que lá no século XVII, por exemplo, nós tivemos o Henrique Dias aqui no Brasil, né? Que não está no nosso painel porque a gente não coube todo mundo, mas estava na lista, né? Então a gente foi escolhendo. Escolher é excluir, né? Então ele não ficou no painel, mas quem sabe numa edição futura do painel ele estará. O Henrique Dias foi um herói de guerra, né? Que lutou contra os holandeses aqui no Brasil em favor dos portugueses, um homem preto, né? No século XVII, ou seja, 1600 e pouco, né? Eu não lembro agora a data exata, mas foi, né, pouco menos de 100 anos, ou 100 e poucos anos depois que a escravidão... Não, pouco menos, né? De 100 anos da escravidão ter se iniciado aqui no Brasil, já tinha um homem preto livre, lá na região de Pernambuco, né? E que lutou na Guerra dos Guararapes, e que foi um herói de guerra na Guerra dos Guararapes, e que foi prefeito de um pelotão de pretos que ele conseguiu alforriar, pedindo pessoalmente à rainha de Portugal. Ele foi até Portugal, olha só, um homem preto, um comandante que se tornou um comandante de exército aqui no Brasil. Ele foi para Portugal se reunir com a rainha e conseguiu lá não só uma condecoração dela, né? Ele ganhou mais de uma, mas ele recebeu uma condecoração lá em loco, em Portugal, e conseguiu ainda a alforria desse pelotão de escravizados, que ele depois foi o governante dessas pessoas. Então assim, imagina um negócio desse, né? Mas enfim, ele não é o personagem do dia de hoje. Mas é só pra gente entender que o Brasil tem essas contradições. Ao mesmo tempo que tinha um regime escravista violento, um regime escravista que se perpetuou por quase 350 anos, né? Curiosamente, e essa é uma das maiores curiosidades históricas que nós temos que resgatar, inclusive, nós tivemos mais pessoas negras importantes no século XIX do que no século XX no Brasil. Isso é muito curioso,
muito. Então, assim, engenheiros, médicos, poetas, né? Gonçalves Dias, Cruz e Souza, né? O maior simbolista do Brasil é um homem preto, né? Então, é o padre José Maurício Nunes Garcia, que a gente vai falar, o maior compositor de música sacra do seu tempo, das Américas. Temos o médico Juliano Moreira, né, que recebeu prêmios fora do Brasil também. Tem professores ilustres, né, como o Emetério José dos Santos, que também está no nosso painel lá embaixo. Acho que ele não está aparecendo agora, mas tudo bem, não tem problema. Então tem um monte de gente importante, políticos importantíssimos, né? O Antônio Pereira Rebouças, pai do André, foi um exímio político brasileiro, deputado, advogado, né? O Luiz Gama, né, foi um gigantesco advogado aqui no Brasil e militante, né, abolicionista e tal. Então, assim, tivemos muitas pessoas importantes. O José do Patrocínio, que foi um dos maiores jornalistas que o país já teve, dono de um jornal, né, e também um farmacêutico. Ele tentou estudar medicina, aí foi para farmácia, no fim ele acabou sendo jornalista, e foi um grande jornalista, um dos principais abolicionistas do Brasil. Então, assim, há uma infinidade de pessoas importantes, não só homens, como também mulheres. Sempre me perguntam das mulheres, né? O fato é que há pouco registro sobre mulheres negras importantes da história brasileira, por motivos óbvios, né? Se os homens já é difícil encontrar, imagina as mulheres. Mas nós tivemos, por exemplo, Maria Firmina dos Reis, né? Que foi a primeira escritora, a primeira romancista brasileira que publicou Úrsula, que, aliás, né, vale aqui já o jabá. Úrsula vai fazer parte da terceira edição do meu Clube do Livro, a começar no próximo semestre. Então a gente vai ler Úrsula e vai estudar a autora Maria Firmina dos Reis, que é a primeira romancista brasileira, né? Nós temos aquelas figuras lendárias, né, como Teresa de Benguela. Então, quer dizer, aí pertence à tradição, né, oral praticamente, porque não tem quase dado nenhum histórico, né? Mas nós temos a Chiquinha Gonzaga, que foi a compositora brasileira, né? E abolicionista também. Então ela também é conhecida fora do Brasil. E aqui no Brasil também hoje pouco se fala dela, né? Tem a Chica da Silva, né? Que foi uma mulher que saiu da escravidão e se tornou uma grande senhora e cheia de riqueza e tal, lá em Minas, né? Na região de Ouro Preto ali e tal. Tem as Sinhás Pretas da Bahia, né? Aquelas mulheres que saíram da escravidão e se tornaram comerciantes e se tornaram ricas, né? E aí tinha até aquele lance tinha uma missa separada para essas Sinhás Pretas. Por quê? Porque as mulheres brancas da sociedade, elas tinham vergonha, mas não porque as mulheres pretas eram inferiores, mas porque elas tinham vergonha que as mulheres pretas andavam melhor vestidas do que elas. Elas tinham vergonha de participar da mesma missa, porque as mulheres pretas, assim, as pretas da Bahia, eram todas elegantes, chiques, cheias de joias e tal, e aí isso causava um constrangimento das mulheres brancas. Então, assim, tem também um monte de figuras femininas importantes no século XIX que são menos conhecidas, né? Tem mulheres brancas, a gente até conhece mais, porque muitas eram mulheres de abolicionistas, por exemplo, ou mulheres que encabeçaram movimentos feministas no século XIX, né? Então, tem algumas. Luísa Regadas, por exemplo, que era uma abolicionista da época, uma musicista também. Então, tem algumas mulheres. Nísia Floresta também, mas não eram mulheres negras, né? Mas, como eu disse, tem também, apesar de a gente ter menos registros históricos dessas pessoas do que dos homens. Então, é um país mesmo que se constrói assim, né? E aí, claro, o Gilberto Freire vai falar que o tipo de colonização do Brasil permitiu essa transposição com mais facilidade do que nos Estados Unidos, apesar de lá também você ter figuras negras importantes na história americana, mas é que lá essas figuras vão aparecer com mais frequência depois da abolição. Então, claro, lá você vai ter Harriet Tubman, lá você vai ter a Sojourner Truth, você vai ter o Frederick Douglass, você vai ter o Booker T. Washington, que também está aqui os dois estão aqui, né, no nosso painel. Então você vai conhecer essas pessoas ainda no período escravista. Mas quando acaba a escravidão lá, aí vai pipocar um monte de gente importante nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, durante a escravidão,
muitas pessoas negras conseguiram se destacar na sociedade, né? E o padre José Maurício não foi diferente. Então vocês vão ver daqui um pouquinho que tem outras coisas curiosas a respeito das pessoas negras que tocavam, né, que eram músicos aqui no Brasil no século XIX, e a trajetória do padre José Maurício nos atesta isso.